eu assino Paz Ciência porque eu venho, assim, do grafite, né? Foi um protesto que foi virando um mantra e uma coisa meio minha, assim, né? Virou meio que meu nome artístico. Quando veio a pandemia foi muito louco, porque eu fiquei meio que sem chão, porque 100% dos meus clientes eram negócios tipo hotel, food park, restaurante, só canto que tava fechado. Eu acho que os 2 ou 3 primeiros meses da pandemia, minha única renda era o auxílio. E foi bem louco, né? Hoje eu tô com uma parceria com 2 empresas nos Estados Unidos. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde entrevisto alunos e alunas do Ilustra SA que passaram a ter trabalhos constantes com ilustração. Hoje estamos aqui com um convidado que eu conheço há um bom tempo, lá das primeiras turmas. Seja muito bem-vindo, Paulo Paciência. Tudo bom, cara? Tudo bom, Vitor? Beleza? Massa demais estar aqui. Tudo certo, cara. Você lembra de qual turma que você era, cara? Qual turma que você entrou? Cara, se eu não me engano, eu acho que foi a turma 3. Tenho quase certeza. Lá no comecinho, né? Isso foi 2020, né? Foi. A gente ainda estava num período assim de pandemia e tal. Uhum. A turma 3, isso foi, acho que agosto de 2020, se eu não me engano. Foi bem por aí mesmo. Agosto de 2020, segundo semestre. Foi por aí. No coração da pandemia. E como é que você estava nesse período ali, cara? Você já ilustrava? Conta um pouquinho para você. Primeiro, assim, de onde que você fala, cara? Onde é que você mora? Então, o meu nome, na verdade, é Paulo Azevedo, né? Eu sou Paulo Vitor, Uhum, na verdade, Paulo Vitor Azevedo. E aí eu assino Paz Ciência porque eu venho assim do grafite, né? Eu venho da cultura de rua e tal. E Paz Ciência é meio que um vulgo que eu uso assim nas ruas, que eu assinava como pichação, como foi um protesto que foi virando um mantra e uma coisa meio minha, assim, né? Virou meio que meu nome artístico. Eu uhum. falo de Natal, Rio Grande do Norte, né? Ah, legal. E eu já, na verdade, assim, eu diferente da maioria, assim, eu desenhei quando eu era criança, claro, fiz lá meus Pokémons e tal, mas não levei isso, assim, na minha juventude, na minha vida toda. Nunca fui a criança que todo mundo chamava para fazer trabalho de escola, não, né? Uhum, uhum, Eu entrei na faculdade de Ciências Sociais em 2011, se eu não me engano, e nessa época eu não uhum, tinha contato nenhum com a arte, né? E aí eu comecei a conhecer uma galera que fazia grafite, fazia pichação, fazia stencil, pintava camiseta, né? E uhum. essa galera foi ficando minha amiga, assim, eu comecei a achar aquilo muito legal e comecei aos poucos ir me envolvendo, né? Começou muito como um hobby, Legal. e era muito legal, porque eu não sabia desenhar nada, né? Então, o stencil, assim, para quem não sabe, é uma técnica de molde vazado, né? Então, você podia pegar as imagens na internet e aí você só imprimia, recortava e colava numa camiseta, botava num muro, numa pilastra, seja lá o que fosse, né? Com spray, com rolinho. E Que isso legal. começou a me cativar muito, né? Tanto que na minha faculdade, o tema da minha monografia, né, foi o grafite e a pichação, que aí eu Que acabei massa. entrando. Eu nunca trabalhei de carteira assinada, né? Trabalhei uma única vez, eu vou contar isso mais para frente. Eu sempre fui, tipo assim, bolsista, pesquisador, extensão, tava lá nesse corre, né? E cheguei a fazer o mestrado de 2016 para 2018, também estudando grafite e pichação, Que escrevi legal, uma cara. dissertação sobre isso, né? E aos poucos, aquilo que era muito um hobby, uma coisa que eu só achava muito legal, foi virando parte do meu estilo de vida, né? Da minha história, assim, e tal. Uhum. Eu Bem, acho você que lá, estudou a fundo o negócio, né? estudei fundo, cara, comprava livro, viajei para muitos cantos do Brasil. Viajei para Londrina, inclusive, por causa de um evento de grafite aí no Paraná. Uhum. Já viajei para Manaus, Rio de Janeiro, Que Fortaleza, legal. vários lugares, tanto por causa da universidade, né, apresentar trabalhos e essas coisas, como por causa do grafite, né? E aí, Uhum. em 2016, eu comecei a fazer uns bicos, né? Pegar uns trampos assim. Na época, as latinhas já eram super caras, né? Hoje estão cada ainda mais. E aí, às vezes, a gente aparecia uns projetos sociais, umas coisas que chamavam a gente para fazer, e a gente fazia meio que pelas latas, mas não aconselho isso para ninguém, nunca faça. Mas era a experiência que a gente estava tendo, né? E aí
em 2016, quando eu estava já no mestrado, eu já tinha um filho, né? E aí eu tinha bolsa de mestrado, mas comecei a fazer uns bicos, né? E ganhar um dinheirinho aqui, um ali, para fazer alguns projetos de grafite, alguns murais. Aí em 2018 eu terminei o mestrado, né? Aí eu não consegui renovar para um doutorado, mas eu entrei para um trabalho de carteira assinada no teleatendimento lá no Uhum. telemarketing, né, da Netflix. E foi muito Da louco. Netflix, legal. Foi minha única experiência de carteira assinada. Foi legal porque eu ganhei um ano de Netflix de graça. E era bem. Benefícios, assinatura Netflix. Não, e olha que louco, eu fiquei lá 45 dias só, porque o que acontece? É uma empresa muito grande, né? E Uhum. aí acontece que a gente acaba sendo só números, né? A empresa tinha um ideal muito legal, muito bacana, mas como eles tiveram um corte de verbas, o que é que eles fizeram? Eles cortaram mais de 150 pessoas que estavam no período de experiência, né? Porque aí eles não iam Ah, precisar sim. pagar os direitos trabalhistas. E aí, Uhum, assim, uhum. na época, eu e a turma que entrou comigo, a gente ficou puto de raiva, ficou muito, né? Assim, pô, o primeiro trabalho de carteira assinada acontece logo isso, sacanagem, deu nem tempo Sim. de tirar o Mas o que cabaço. faz o telemarketing do Netflix? É atendimento ou é vendas? Não, é atendimento. É tipo assim, o telemarketing da Netflix, você não tá conseguindo acessar a sua Netflix, aí dá lá um erro, Uhum. NW não sei o quê. Aí você Ah, liga para tá. eles, alguém vai atender e vai lhe ajudar, né? Aí pode ser desde Uhum. problema com a conta, problema de acessar a internet. Pra você ter ideia, tem gente que liga para conversar sobre o catálogo, cara. Eu Não, imaginei. Tem alguma coisa para indicar para mim? Ô, não gostei dessa série, não, esse é episódio aí foi fraco, hein? Não, tem gente que liga, pô, por que não tem Game of Thrones na Netflix? Aí você tem um Aham. certo script lá para responder. Ó, não tem, mas tem o Vikings, tem não sei o quê, tem tá. O que é muito legal de Que lá é que massa. eles têm uma política muito divertida, assim, que você pode se apresentar com outro nome, você pode ser. O script não é tão automatizado, né? Você pode dar uma brincada. Aham. Oi, meu nome é Shaolin. Oi, meu nome é. Você pode, Que desde que você massa. entenda. Foi uma experiência bem legal, né? E aí eu saí de lá, só que isso foi em 2018 ou foi 2019? Acho que foi 2019. E aí quando eu saí de Uhum. lá, eu tava, eu tava numa situação bem delicada, né? Porque tinha acabado minha bolsa e tal, minha esposa não estava Uhum. trabalhando, né? Fui até passar um tempo lá na casa dos meus pais. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho bem grande para a América Ford, local aqui da minha cidade, né? E aí, Uhum. para fazer esse trabalho, para receber, a gente precisava de uma conta PJ, né? Eram eu e mais dois amigos. Aí foi aí que eu descobri o MEI e fui fazer o meu MEI, né, para poder fazer esse trabalho. Aí fiz esse trabalho. Em 2019 eu comecei a praticamente viver só de grafite, né? Tava fazendo muita coisa ali. É, pintei um shopping em Palmas com uma amiga minha. Legal. Fiz muita coisa bacana, uns trabalhos para uns clientes legais, né? Pintei alguns hotéis lá de Ponta Negra. Só que aí veio a pandemia, né? E aí, quando Uhum. veio a pandemia, foi muito louco, porque eu fiquei, tipo assim, meio que sem chão, porque 100% dos meus clientes eram negócios tipo hotel, food park, restaurante, só canto que tava fechado. E Sim, aí sim. eu fiquei, cara, eu passei, acho que os 2 ou 3 primeiros meses da pandemia, tipo assim, a minha única renda era o auxílio. E foi bem louco, né? Nessa época eu tava na casa dos meus pais e tal. E aí foi basicamente aí em 2020, só que eu tinha feito um trabalho grande para um edital do Sesc em Tocantins, e aí eu tinha uma grana já guardada, né? E era um E edital de grafite que você era fez um na edital época? de grafite lá em. Na verdade, é porque o grafite ele flerta com várias outras coisas, né? Então no Sim. Sesc eles têm um edital chamado Arte ao Cubo, né? Que eles têm uma praça lá que tem 4 cubos de concreto, assim, ocos, bem grandes. E aí todo ano eles têm um edital que você faz uma proposta de exposição, e aí a exposição pode ser colagem, pode ser grafite, pode ser, né, pintura Uhum. tradicional.
E aí eles têm uma verba lá para isso e tal. No dia da nossa vernissagem, cara, foi o dia que decretou o lockdown geral, assim. Eu tava em Tocantins. Nossa, Nossa, foi muito louco. Eu caramba. fui sem saber como é que eu ia voltar para casa e Pois tal. é, então, quase ficou preso lá, né? Quando eu fui, tava tudo normal. Quando eu voltei, era todo mundo de máscara, luva, álcool em gel no Caramba. aeroporto. Eu Meio fiquei Walking Dead, assim, né? Rua vazia, né? total. Eu Eu lembro fiquei. a minha esposa, quando ela saiu um dia para ir na farmácia. Ela voltou chorando, assim. Ela falou, cara, ela é natural aqui de São Bento do Sul, onde a gente mora, né? Ela falou, eu nunca vi a cidade assim, a cidade pequena, mas eu nunca vi tão vazia assim. Aí ela falou que na farmácia eles tinham feito meio que, tipo, barricadas com as gôndolas, assim, para afastar as pessoas, tinha remédio caído no chão. Ela falou, o que é Medo, isso? né? Eu Aham. lembro, a galera tava comprando álcool em gel de tudo que podia, luva, tudo que podia, máscara, tudo que podia. Nossa, é surreal isso, né? Eu fiquei por alguns momentos pensando que talvez os aviões não fossem sair, eu ia ter que dar um jeito de voltar de estrada, na carona, sei lá como, mas Sim. enfim, Eu acho que né? até ônibus bloqueou naquele período ali, né? Acho que até Foi, ônibus não foi, podia, né? É. foi. Muita gente tinha passagem de avião também, né? Foi cancelada e tal. Mas, assim, voltando à história, assim, puxando o fio da ilustração, né? Eu acho que foi mais ou menos, assim, no começo da pandemia, eu tinha, né, por sorte, em 2019, eu já estava conhecendo um pouco do que era a ilustração digital, né? Como em Uhum. 2019 eu tinha feito vários trampos legais, eu tinha juntado lá meu rico dinheirinho e tinha comprado um iPad usado, Uhum. e eu lembro até hoje, foi R$ 3.000 para comprar esse iPad. E era tipo assim, nossa, era um ouro. Aí era muito legal, porque eu tirava foto dos lugares lá e fazia meio que um mock-up, assim, apresentava para o Ah, legal. né, já dava uma credibilidade a mais. E eu sabia que Uhum. tinha ilustração digital, eu só não conhecia tanto, né? Uhum. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas assim de job boards, né? Aí conheci o Workana, conheci o Upwork. E aí tava tendo lá, por causa da Netflix que eu trabalhei, tava tendo lá um concurso de fazer um mural para o Dark, que era uma arte Eu digital. participei desse daí. Eu participei Então, desse. eu vi lá que o Amaury ganhou esse concurso, né? E aí eu Aham, aham. vi lá no Talent House, aí eu comecei a seguir ele no Instagram, aí foi lá que eu vi uma live que você fez com ele. Ah, legal. Ele chamava lá, né? What the hell you talking? Um negócio assim. Are you talking? É, acho que Um é. negócio Acho que é assim, isso. What are palavras, you talking about? palavras. Acho que é isso. Aí eu vi lá, aí eu conheci o Ilustra SA, comecei a acompanhar você depois também, né? Uhum, E comecei a trampar nesses job boards assim. Poxa, eu lembro até hoje da primeira vez que eu consegui um trampo assim no Upwork ainda, que era um trampo para mim ganhar US$ 400 e o dólar ainda não tava nem R$ 5 na época. Eu fiquei assim, aham, nossa, cara, sério que isso existe? Era algo até óbvio, mas não tava, né, nos meus planos, nos meus pensamentos e tal. aham. E aí foi massa, porque eu conheci o Ilustra SA, né? Eu entrei nessa turma 3, comecei a usar todos aqueles conhecimentos que estavam vindo ali. Eu acho que eu nem tinha tanta maturidade para absorver coisa, tanta coisa que tinha, mas eu acompanho até hoje muito suas lives, as coisas que você produz. Eu acho Uhum, que é algo sempre muito recorrente, legal de acompanhar, sabe? Eu consegui, né, através da internet, consegui fazer uma. Eu fiz um trabalho para uma cliente, né, através do Orkana, que acabou ela virando meio que minha amiga, né? E aí a gente fez um uhum. livro que chama Kione, a Pequena Mandingueira, que é uma história de uma menina moçambicana, né? Ixi, dá para Uhum. ouvir esse barulho? Alguém decidiu Dá, mas usar. não tem problema não. Acho que não tá atrapalhando não. E aí ela é uma autora que é brasileira, né, mas que ela mora em Moçambique já há muito tempo, né? E ela é professora de capoeira e tal, tem um trabalho social. E aí esse livro primeiro começou como um projeto assim de um character design para um personagem, e uma ilustração, um spread para um livro. E aí foi se desdobrando, virou um projeto super legal, um projeto que eu ainda estou participando, estamos
terminando de produzir agora o segundo livro, né? E aí foi meu primeiro Uhum. trabalho internacional também. Fiz algumas outras coisas pelo Upwork. Eu demorei um pouco para começar a usar mais o LinkedIn e o Behance, mas hoje eu já estou com uma presença mais ativa lá. Legal. O Instagram, que era antes o que eu achava que era o grande ouro, acabou ficando meu segundo plano, assim, sabe? Porque eu comecei a ver que não era onde eu queria dar mais foco e atenção, e também muito por causa das crianças, sabe? Eu não tinha tanto tempo de, sei lá, estar produzindo conteúdo, estar postando lá. Aí comecei a trabalhar mais nos projetos. E aí 2020 acabou que virou um ano bom, apesar de Legal, todos cara. os pesares, sabe? Aí chegou Uhum. 2021, eu juntei uma grana, consegui sair lá da casa dos meus pais, né? O bom é que eu não estava pagando aluguel, então deu para juntar uma Sim. grana bem boa. A gente alugou aqui um apartamento nosso, começamos a construir nossas coisas, né? Veio o Caio também, o mais novinho, veio já junto com a pandemia. E desde então eu não tenho parado, cara, não tenho parado. Lembro que eu comecei a produzir, né? E quando eu fiz o MEI, eu pensava assim: caraca, 81 mil, como é que eu vou tirar isso por ano? Isso é muito dinheiro e tal. E, cara, 2 anos depois eu comecei a perceber que nem é tanta coisa assim, o buraco é muito mais embaixo e o mercado é muito mais complexo, né? A partir do momento que você começa a produzir, aí vai criando uma atração, né? Eu Uhum. comecei a trabalhar também com que era ilustração infantil, era algo que não estava nos meus planos, mas é uma parada que acabou que caiu no meu colo e eu gostei. Eu achei muito Sim, legal. sim. E aí Você fazia outra pegada no grafite. Que estilo que você fazia, assim, no grafite? eu já fiz um pouco de tudo, né? Porque no Uhum. grafite tem meio que duas vertentes. Tem o trabalho autoral e o trabalho comercial. O melhor dos Uhum. Na mundos ilustração também, né, se for pensar, né. é basicamente isso. Só que a diferença é que, Aham. tipo assim, às vezes o cliente ele te procura para fazer igual uma foto que tem lá no Pinterest. E aí você Uhum. tem que ter também a educar e dizer, ó, não é bem assim, não pode chegar e copiar um trabalho de outro artista, vamos criar um autoral seguindo esse estilo. E aí tem gente que quer só que você reproduza a logomarca da pessoa, e aí tem gente que Uhum. conhece seu trabalho, às vezes, da rua, do autoral, né, e busca realmente te dar liberdade para fazer o que você achar que é pertinente para o briefing, né, para o Que projeto. legal. Uhum. E daí apareceu a ilustração, você comentou que foi pelo Upwork que apareceu o livro ali, né, da que caiu no teu colo a ilustração infantil foi pelos marketplaces ali no começo. Foi. O Orkana foi o primeiro que eu trabalhei, né? E aí eu conheci a, Uhum. a Joana lá, que a gente fez o trabalho da Kione. E aí depois, como a gente acabou virando amigo, né? Eu saí do Orkana e hoje trato diretamente com ela. A gente fez até o lançamento do livro lá em Belém em 2021, ela veio para o Brasil, né? Uhum. E aí eu também no Upwork, por causa desse portfólio que eu fiz do trabalho do primeiro livro, chegou em contato comigo uma ONG da Austrália, né? Que eles começaram a me oferecer algumas demandas de ilustrar algumas histórias de pequenas comunidades aborígenes, né? E aí era um Uhum. budget assim pequeno, mas que era tipo assim 400, US$ 500 por livro, mas era uma coisa que eu resolvi assim tipo em um mês Uhum. junto com outras coisas, e que foi me dando tração e foi me dando experiência, sabe? Eu comecei a produzir aquilo ali e eles gostaram do meu trabalho. Recorrentemente, quase todo mês eles estavam mandando coisa para mim. Legal. Eu parei de produzir para eles praticamente só quando minha agenda estava muito cheia, tá ligado? E aí eu disse, não, Uhum. pra pegar. Mas aí, e pronto, eu fui meio que galgando, né? Conseguindo, através dessas oportunidades, conquistar orçamentos maiores, né? Pouco a pouco. Uhum. Assim. Hoje eu estou com uma parceria com duas empresas nos Estados Unidos, na verdade, né? Uma empresa que faz livros digitais para tablets, smartphones, essas coisas, e outra que Uhum.
autora que ela tá criando uma pequena publisher agora e a gente todo mês tá produzindo coisa nova lá, né? E Sim. aí, esses clientes recorrentes, assim, que são muito importantes para mim, porque viraram parceiros que me permitem me deixar tranquilo em relação à demanda de trabalho, em relação a, tipo assim, eu produzo esse trampo e o resto do tempo que eu tenho eu foco em renovar portfólio, prospectar, produzir novas coisas e nas outras oportunidades que são mais esporádicas, né? Tipo assim, em Sim. 2021, eu continuei fazendo grafite, fiz inclusive alguns projetos para a Lei Aldir Blanc, né? Uhum. Foi até conseguir comprar cadeira, uma tablet assim dessas de display também, um estoque de tinta, fiz alguns projetos, mas ficou uma coisa assim, meio a meio, grafite e ilustração. E ano Uhum. passado, 2022, foi assim, acho que 90 não, mas 85% da minha renda foi através de ilustração, né? Até Que porque legal. eu comecei a poder deixar os trabalhos de grafite assim, escolher o que é que eu ia pegar, sabe? E aí Uhum, eu uhum. acabava pegando só oportunidades que fossem bastante relevantes assim para o meu portfólio, para o meu reconhecimento, que eu pudesse fazer meu trabalho autoral também, né? Fiz inclusive no ano passado eu fiz o letreiro da cidade de Natal, lá Que em Ponta massa. Negra. Fiz uma caixa d'água de 25 metros de altura, né, através para o Praia Shopping. E aí, nesse projeto do Praia Shopping, eu pude oferecer a eles a ilustração, né? Primeiro eles vieram atrás de mim por causa do meu trabalho de grafite. Aí eu aproveitei, vamos, porque eu estou produzindo, eu tenho um portfólio agora já que tem muita coisa de ilustração para livros infantis, didáticos, e agora eu estou querendo, assim, produzir peças com uma pegada mais flat design, mais gráfica, mais para publicidade, que possam estar em filmes de motion, em produtora Uhum. e tal, né? E aí eu fiz, vamos fazer umas ilustrações também, porque era a identidade visual do aniversário de 25 anos do shopping, né? Aí eu criei alguns personagens, fiz o grafite. Os personagens que eu criei, eles foram para outdoor, foram para fachada lá deles, foram para mídias digitais. Eles fizeram uma parceria com o Movicon, que foi bem legal também, que aí eu ganhei até um cartãozinho, me senti super blogueiro, influenciador, ganhei um cartão de cinema. Foram parcerias bem bacanas, assim, que me deixaram muito empolgado e animado dando gás, né, para essas coisas que eu Uhum. tô vendo agora. E assim, eu sou muito grato à ilustração, à arte, né, porque, cara, me dá essa oportunidade de estar mais tempo em casa, né? Não vou romantizar aqui, dizer que trabalhar em casa é Ah, sim, sim. só coisa boa, porque não é, às vezes é bem difícil mesmo. Mas se fosse para me botar na balança e dizer assim, eu prefiro estar em casa. É muito bom estar perto das crianças, estar assim, né? Poder ter mais flexibilidade, né? Eu trabalho bastante, mas quando eu paro para pensar assim, eu penso, tipo, às vezes na rotina dos meus pais ou na rotina de outros pais, assim, que às vezes a galera vive uma realidade que é bem difícil, né? Uhum. É bem ralado. Às vezes você tem que sair de casa às 6, 5 horas da manhã, e aí seu filho acorda depois de você e você chega às 7, 8 da noite, às vezes ele já tá até dormindo, sabe? É, é. É, Punk. cara, esse negócio de você trabalhar com os filhos em casa tem um lado muito difícil, né? Aquela coisa de concentração, né? Ainda mais a gente que trabalha com criatividade, a gente se não é assim, acorda, agora faço tudo criativo. Não, tem um processo e vai até pegar no tranco, né? Tipo empurrar um caminhão, de repente ele tá indo e se interrompe, começa tudo de novo o processo criativo, né? É, E então tem esse lado complicado, mas eu penso assim que até esses tempos eu estava conversando com a Fernanda, a minha esposa, né? Eu falando para ela assim, ó, cara, é difícil, né? Porque eu e ela, cara, a gente decidiu fazer tudo, a gente leva e busca as crianças, trabalha em casa, estamos junto ali. É puxado, né? É puxado pra gente. Daí ela falou assim, mas olha, ela falou uma coisa que me pegou muito, que foi assim, ela falou, mas olha o que a gente está construindo na vida deles.
Imagina É, como você vai ser lá na frente para eles, o relacionamento com a gente, com os pais, né? é. Daqui a 15 anos, por exemplo. É uma coisa que não se apaga da memória da criança, né? De você estar ali do lado, né? E daí eu falei, total, vale muito a pena, né? É difícil? É, mas, cara, o saldo ele é excelente, né? Com certeza, ele dá até um. Porque assim, eu vendo uma geração, imagino você também, que tipo assim, os nossos pais trabalhavam muito para poder dar tudo que precisasse pra gente, né? E eu Uhum, lembro, assim, que quando eu era criança, eu estava num colégio legal, nunca me faltou nada, também nunca fui uhum, rico, mas nunca me faltou nada. E aí eu lembro que passava muito tempo assim com minha avó, né, com minha tia, ficava na casa de parente e tal, porque meus pais realmente tinham que trabalhar muito, ainda trabalham muito até hoje, assim, sabe? E aí, quando uhum, eu paro para pensar, assim, eu vejo que eu produzo muito, trabalho, faço muita coisa, mas só o fato de estar aqui no meu espaço, de estar em casa, de ser, né, assim, entre aspas, senhor do meu tempo, de poder, né, de ter, ainda que tenha que desenvolver toda essa habilidade, né, de surfar no caos, assim, é muito bom, cara. Agora os meus dois, eles estão, né, na escola agora, e eu e minha esposa das 7 às 11 é um horário que a gente tem assim um livre, então é tipo assim, um horário da meditação, né? Um horário é um horário que a gente trabalha, é um horário que a gente também aproveita para descansar quando pode, e é muito louco. Inclusive, o ano passado, a gente começou a fazer uma coisa que muito importante, porque 2020 eu trabalhei pra caralho, eu peguei uma parte assim da demanda lá de PNLD de didáticos, que foi massa, porque a gente conseguiu grana, eu consegui conquistar várias coisas bacanas, né? A gente pensa nos investimentos da casa, então eu consegui trocar de iPad no ano passado, eu consegui comprar uma lave seca, que era o sonho da minha esposa e tal, conseguir montar um PC novo para poder produzir, né, melhorar o workflow das outras coisas em casa, né? E aí o Kawan, ele começou a gente botou ele no Kung Fu, né? E aí uhum. acabou que eu e ela entrando no Kung Fu também. E a gente começou a fazer isso assim como esporte, a gente acha legal a cultura também. E pra gente é um prazer, assim. Eu sinto que depois que eu comecei a fazer mais exercícios físicos regularmente, às vezes eu acabo tendo menos tempo para produzir, para trabalhar, mas eu tô muito mais satisfeito, mentalmente, fisicamente, sabe? Eu Uhum. fico assim, depois de um treino que às vezes você sai cansado, mas que você tá meio que assim, revigorado, sabe? Você fica, putz, dá um fôlego bom. Você tem menos tempo, mas você rende mais também, né? Não é verdade? Eu tô falando isso para eu escutar minha voz falando isso, tá? Porque eu tô tentando encaixar a rotina de exercício de novo, cara, né? Cara, já corri meia maratona e tal. E não tô, depois que minha filha nasceu, eu não consegui mais pegar de novo, né? Daí eu falo, Sim, cara, não, eu tô assim há várias semanas falando, essa semana vai, já é sexta-feira e não foi de novo, né? A gente tá gravando hoje numa sexta-feira. E sim. daí eu falo, não, mas cara, agora eu tô deixando meu filho na escola de manhã, ele estudava de tarde, agora tá indo de manhã. Aí 7 horas eu tô livre, teoricamente, né? E eu penso, eu posso correr ou eu posso desenhar, Trabalho trabalhar. O que que eu faço? Vou lá trabalhar, vou aproveitar. Cara, se eu corresse meia horinha, eu sei que o resto do dia renderia mais. Eu estou falando para exatamente. Vitor, escute esse podcast depois de novo e lembre disso. Vá correr. É impressionante isso, porque a gente, às vezes, assim, a gente gasta 10 minutos para economizar uma hora. Tipo, que às vezes sua cabeça, você vai porque tem a obrigação de estar lá, tem uma entrega, tem um prazo, só que sua cabeça, você meio que fica ali patinando, né? E às Uhum, vezes uhum, você, né, dá uma focada, uma centrada. Eu lembro muito que você falava assim em algumas aulas, eu acho, nos primeiros masterclass lá, da importância de ver a carreira como uma maratona, né? E não como uma corrida de 100 uhum. metros, né? Eu tento focar muito Total. nisso, cara. É tipo assim, eu não fui tipo, fiz o Ilustra SA e comecei a ter resultado em um dia. Não, para mim não é assim. Eu Uhum. penso muito no que eu fiz ano passado, no que eu estou fazendo esse ano, no que eu vou fazer ano que vem, mas em curtir o processo, sabe? É, Em total, total. E deixar. você, essa mentalidade vai te manter no jogo, na carreira por muito tempo, muito tempo.
Eu falo até assim, quando a gente está fazendo masterclass, por exemplo, agora a gente logo tem evento novo, o pessoal vem, Vitor, em quanto tempo para ter resultado? Eu falei, cara, tem gente que tem rápido, mas assim, a ideia não é essa. A ideia é que você tenha. E você falou antes ali que você pegou dois parceiros, dois clientes que você virou parceiro deles, e esses dois clientes te trazem um fluxo de trabalhos. Essa é a minha filosofia de trabalho. Não é você pegar 1.000 clientes, é Sim. você pegar 2, 3, 5 no máximo, e que te traz um fluxo de trabalho. Essa que é a ideia, você achar essas pessoas, encantar elas, porque, cara, fica mais saudável. Né? E eu falo isso porque, cara, eu já tive burnout por causa de aceitar muita coisa, de pegar muita coisa, tudo, e quase me tirou do jogo, né? Sabe, aquela coisa de falar, cara, não aguento mais, né? Então, é realmente o que você falou. A ideia do Ilustre SA é você pegar ali uma filosofia e para você ter uma carreira de sucesso, uma carreira longínqua, acho que é assim, né? Uma carreira longa na ilustração, né? Mesmo. Acho que essa que é a ideia, né? Cara, e assim, é muito surreal, né? Porque quando eu comecei a refletir mais sobre esses assuntos, assim, né, de carreira e ver como era grande, né? Eu comecei a perceber que o meu conhecimento ainda era muito pouco, né? Que eu achava, às vezes, assim, que porque eu já, sei lá, fazia grafite há não sei quanto tempo, ou porque já tinha feito universidade, ou porque não sei o que, já sabia tudo. Eu comecei a ver, cara, como tem coisa, cara, como tem coisa. Uhum. Comecei porque eu venho de um background, assim, né, de universidade, entrei também numa como é que chama lá, quando você faz uma segunda graduação, né? Eu fiz artes visuais, mas eu comecei, Uhum. depois de analisar o mercado e o Behance e o que a galera estava produzindo, comecei a ver a importância de ter também um conhecimento de design, de ter, por exemplo, de não ter um conhecimento, não necessariamente um conhecimento de animação em ser um animador, mas entender como que eram aqueles processos e como se eu quisesse fazer parte de um projeto maior, eu precisaria estar atento a isso também, sabe? E também o conhecimento em ilustração trouxe muita coisa positiva para a minha carreira no grafite, sabe? Trouxe também Uhum. um conhecimento assim de começar a pensar mais na minha marca, né? Tanto que era um dilema, né? Antes meu Instagram era só Paciência 420. E Aham, aí aham. eu tava conversando até com a Juliana Kraus, da Super Interessante, né? E tal. Ela fez Aham. um portfólio review lá, né? E eu tava conversando com ela, e, pô, eu tenho essa dificuldade, porque às vezes os clientes não sabem como que eles me chamam, se eles me chamam de Paulo, de paciência. Eu E tinha essa dificuldade, cara. Eu tinha essa dificuldade. cara, pois é, aí daí que eu vou colocar então Paulo, que é algo que é muito específico, e paciência, que é algo muito. Não, Paulo, que é algo muito genérico, e paciência, que é algo muito específico, né? Assim as pessoas sabem como me chamar por um primeiro nome, e também elas podem Uhum. me chamar por algo que, onde elas virem, seja a minha marca ou o meu nome, vão imediatamente relacionar a mim, né? Galera, E olha a aí, dica de ouro que o Paulo tá dando aí, hein? Para quem tem, né, às vezes tem um nome comum, não sabe como diferenciar, usa o primeiro nome e o segundo você cria o pseudônimo associado ao teu nome principal, né? Sensacional. exatamente, né? E, não, e paciência, né? Ele é tipo um heteronômio, né? Assim, tipo Fernando Pessoa, né? Aham, Número de Campos. Paz Ciência, Paz, na verdade, são as siglas do meu nome, né? Que é Paulo Azevedo, PAZ. aham. E ciência, eu estava dentro da vivência da universidade, então era Caraca, ciência. meu. E olha aí, Sensacional. ó. Olha aí a ligação que eu vou fazer agora. Paz Ciência é o 2 que vira 3, né? Como uma santíssima trindade. É paz e ciência que vira paz ciência. Que é o meu mantra, assim. Eu sempre fui muito ansioso e muito afoito e tal. E sempre uma coisa que eu queria dizer para mim mesmo é tenha mais paciência, tenha mais, né? Eu Aham. entrei na turma 3, olha aí, ó, que curioso aí. Olha só. Mas Sensacional. essa aí foi eu tirei da cartola agora, mas brincadeiras à parte, eu acredito muito nisso. Já tinha até comentado com você que um dos meus módulos favoritos lá das aulas gravadas é aquele lá sobre, né, acho que é física quântica, né? Não é física quântica. Meditação, né? Meditação para criatividade. Então, é até engraçado você falar desse módulo, que eu não sei porquê, eu nunca divulgo ele.
Na hora que eu vou divulgar o Ilustra SA, eu não falo, existe um módulo meditação para criatividade. Não sei por que isso. E é uma coisa que eu uso no meu dia a dia, né? Até no meu estilo de vida, assim, sabe? Cara, eu uso isso mesmo, assim, né? Cara, vou começar a falar mais disso, né? Porque eu acho que quem se conecta com isso, né? É, Legal. Não sei por que eu não falei até hoje. tem A uma, turma, a gente tá indo para a turma 14 agora e eu nunca falei, né? Na hora de divulgar o curso. que tem uma vibe mais esotérica, assim, né? Talvez as Aham. pessoas, nem todo mundo vai levar a sério, mas quem levar a sério, acho que é o que Sim. importa, assim, né? E aí também uma coisa que eu acredito muito, que eu nunca gosto de dizer, tipo, ah, isso me fez ter isso, aquilo me fez ter aquilo. Não é tipo assim, é tudo fruto, eu acho que assim, do quanto você busca e quanto você investe, né, seu tempo naquilo e você realmente deseja, né? Não é tipo assim, Uhum. eu fiz o Ilustracial, eu vou ser bem sucedido. Mas Uhum. fazer, estar lá, né, é uma ferramenta que vai auxiliar a mim a estar tá construindo esse caminho, entendeu? Exatamente. Eu Aham. gosto de pensar muito assim, sabe? Que tipo assim, nós somos eternamente responsáveis é um mix de livre-arbítrio e destino. Nunca é uma coisa certa, mas é algo que o caminho ele se faz caminhando, né? Uhum. Então, Uhum. é aquela coisa que você de vez em quando até fala também assim de mas e daqui a 5 anos se eu não começar agora? Onde que você estaria, né? Você estaria no Uhum. mesmo canto se você não tivesse começado. A importância de buscar, de Exatamente. pensar, de ir atrás, sabe? Total. Eu acho legal usar um exemplo extremo, assim, por exemplo, vamos lá. Se eu quero ser advogado, tô falando de advocacia porque eu sou zero, né? Nunca fiz nada de nada. E daqui a 5 anos eu quero ser advogado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a estudar, eu tenho que começar a ir nessa direção. Se eu não fizer nada, daqui a 5 anos eu vou estar igual hoje, né? E a Exatamente. galera, às vezes, quer um negócio, desenha, por exemplo, né? Curte, ama desenhar, ama pintar, né? Qualquer que seja a área da criatividade, mas não vai na direção daquilo, de fato. Né? Muitas vezes fica só pensando, eu acho que coloca obstáculos antes de começar a andar, É, né? Sabe? isso E é fica verdade. paralisado, E isso né? não acontece só na carreira, né? Isso é um tipo de coisa que acontece com todos nós em vários aspectos da sua vida. É tipo assim, Uhum, você quer fazer um exercício, você quer mudar um hábito, você quer, sei lá, parar de jogar videogame, você quer estudar, aprender uma coisa nova, você quer tocar um violão, né? É tipo assim, tem coisas que eu quero e eu não posso ou não consigo, e tudo bem. Mas a uhum, questão uhum, é eu escolher o que é que realmente eu quero, né? E uhum, eu uhum, tentar me conhecer a ponto assim de, pô, é isso que eu quero, essas outras coisas aqui não são tão prioridade, eu vou atrás disso agora. E se amanhã não for exatamente isso, tudo bem. uhum, Eu falo isso porque, assim, a universidade, né, a minha vivência, sim, viajei muito para evento, para apresentar trabalho, fui para o Uruguai, fui para alguns cantos bacanas, assim, e eu não considero que, tipo assim, eu estava perdendo tempo porque hoje a minha carreira não é isso, não é uma carreira acadêmica. Não, pelo contrário, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a conversar com as pessoas, eu aprendi a me uhum, uhum. relacionar com elas, eu aprendi a entrar e sair nos lugares em que eu ia, né? Eu vivi muito. Fazer projetos, né? Cara, um artigo, você vai fazer um artigo. Cara, é complicado, né? Eu nunca fiz um artigo, mas a Fernanda faz direto, né? Então, eu sei como. Meu, é um mini projeto que você está fazendo ali, né? Ou, né, às vezes nem tão mini assim também, né? Então, E cara, isso aí muda muito, muito. é muito similar se você passar um processo de uma ilustração, né? Porque uma ilustração também tem uma certa metodologia, né? Você vai fazer um Uhum, uhum, rascunho, você vai fazer um planejamento de cor, você vai fazer uma blocagem, você vai fazer uma finalização, uma line art.
Quando você vai fazer um projeto, também existem estruturas, só que são outras estruturas e outros artifícios, outras mentalidades. E, inclusive, o conhecimento acadêmico, ele me ajudou muito nesse lance assim, de editais, né? Lei Aldir Blanc, Uhum. outros leis de incentivo que eu já participei. Hoje em dia não estou mais tão próximo assim desse universo, mas é uma coisa que ajuda muito, cara, que ajuda muito mesmo. Ter esse tipo de conhecimento, né? Assim, Com certeza, cara. E até você falou ali, né, que você não fazer aquilo que você tem que fazer. Muitas vezes quer mudar e não faz o que é preciso. Trazendo o lance tá sendo um tapa na cara para mim essa conversa aqui, tá? Tem um negócio que uma coisa que eu faço, que olha só, né, que eu falei, não tô correndo e quero emagrecer e perder barriga, né? Todos os dias eu me peso, na esperança de que a balança vai mostrar um número menor, cara. E não vai, né? E tem muita gente na ilustração, no desenho, que é assim, cara. Assim, ó, meu portfólio não evolui, não consigo trabalho. E você olha, depois de um tempo, o portfólio da pessoa tá igual. Sei lá, depois de um ano, ela não fez nada de novo, né? é. Tem que fazer, cara. Tem que E fazer. eu tenho uma Desenhar, ir frase, atrás, né? assim, Vitor, que isso tá até ali nos meus esboços do iPad para virar uma ilustração em lettering, mas até hoje ainda não saiu do lugar, porque tem muito trabalho na fila. Mas eu costumo dizer assim, que cada noite é a semente de um novo dia. Então, tipo assim, o que Uhum, é que você está plantando hoje para... Não é amanhã, não é, mas é cada noite, sabe? Então, tipo assim, eu acho que tem que ter muito essa mentalidade de maturar, de germinar, de entender que tem gente que pode ter um processo super rápido, tem gente que processa mais lento, mas cada um é cada um e não adianta. A única pessoa com quem você se pode comparar é com você mesmo, né? E o uhum, nosso uhum, aprendizado, eu acho que ele é uma. Tem uma metáfora que diz assim que o aprendizado ele é como uma escada em espiral. Que você tá uhum. no canto hoje, tipo assim, eu tô aprendendo hoje a desenhar à mão. E aí, daqui a 3, 4 anos, eu vou chegar aqui em cima e o que é que eu vou fazer aqui? De repente, eu vou pegar uma hora que eu vou desenhar a mão de novo, aprender de novo. Só que a minha cabeça já não é a mesma daqueles 3 anos atrás, né? E Uhum, uhum. isso que é muito legal de guardar sketchbook, essas coisas antigas, né? Eu acho muito bacana quando a gente para pegar alguns cadernos antigos e começa a ver. É, Nossa, você fica até com é um mix de vergonha e orgulho, né? Você fica, isso. cara, como eu era ruim e como eu melhorei, sabe? E como ainda tem a melhorar. Nunca para, É. né? Quando eu olho os meus sketchbooks, eu tive aquele bloqueio criativo, né? Que eu sempre falo, Uhum. aqueles 2 anos lá. E ali eu me achava horrível no desenho, né? Péssimo, assim. E hoje, quando eu olho aqueles sketchbooks lá, eu falo assim, cara, não era tão ruim, não. Sabe? Não era tão ruim quanto eu achava. Então, às vezes, aquela coisa de autossabotagem, né? Eu achava que era, nossa, nada presta. E hoje eu acho, não, cara, tinha muito valor ali, muito valor. É que nem você falou, é legal você manter isso aí para ver, sim, a melhoria e você vê também os caminhos. Às vezes você estava tentando ir para um caminho totalmente diferente de onde está hoje, artisticamente, né? É legal você Sim. guardar isso daí. E, cara, me diz uma coisa: o Ilustre SA, ele trouxe alguma mudança de mentalidade para você de antes e depois? Não falando assim de resultado com o cliente, mas de mentalidade de carreira, cara. Ele trouxe alguma. O Paulo de antes e o Paulo de depois do Ilustre SA? Sim, cara, com certeza. Assim, eu costumo a colocar assim para mim mesmo que tipo assim 2020, cara, foi assim um ponto muito chave na minha carreira que foi meio que ali aquele momento que eu saí de algo que era um hobby assim que meus pais ainda falavam muito para mim, tipo, vai estudar para o concurso, vai não sei o quê, vai voltar para tentar fazer um doutorado, ser professor da universidade e tal. Até o momento que eu vi que não, cara, eu gosto muito disso, isso não se esgota, o que dá para mim continuar vivendo com isso, e inclusive pode ser que eu viva até melhor com isso do que tentar conquistar uma coisa que eu não sei se é o que eu quero, sabe? Porque isso Uhum, tava muito claro para mim que era o que eu queria, assim, que eu tava abrindo e vivendo esse caminho. E tipo assim, uma coisa que mudou muito a minha mentalidade foi sobre a ilusão que a gente tem de estabilidade, né? Porque
Antes, assim, eu ainda tinha muito aquela mentalidade de que um emprego fixo ia me trazer uma estabilidade, porque eu ia ter um salário todo mês fixo, né? Uhum. Só que aí a prova foi a própria Netflix lá, que eu passei 45 dias e fui demitido, sem nenhum direito trabalhista e tal. E, tipo assim, como freelancer, tá, tudo bem. Existe a questão do será que eu vou ter trabalho amanhã? E você. Eu acho que até quando a pessoa está mais madura e está com mais trabalho, mais tração, até mesmo nesse momento, eu acho que a pessoa ainda passa por isso, num sentido de tipo assim. Putz, assim, esse mês. Porque assim, uma coisa é certa: quanto mais você começa a ganhar e faturar, mais você começa a gastar também, né? E as Uhum. coisas assim, Uhum. de 2020 para cá, o custo de vida aumentou de um jeito muito louco, né? Porque Sim. e eu sou muito grato à ilustração por estar conseguindo viver disso, porque eu penso que se eu tivesse dependendo apenas de um salário fixo, eu ia estar muito lascado. E uma coisa que me blindou, né, foi a mentalidade de ter uma maturidade financeira, de cuidar das minhas coisas a ponto de, tipo assim, qual que é a minha estratégia? Eu construí uma reserva financeira, né? Uhum. Essa reserva no início era quase 6 meses assim do meu salário, entre aspas. Depois de um Aham. tempo virou só 3 porque as coisas dobraram de preço. Isso. Mas, mas assim, mesmo assim ela tá lá, né? E aí o meu fluxo de caixa, o meu foco é sempre estar pelo menos um mês à frente das minhas contas. Porque a Uhum. gente trabalha com, né, com às vezes com clientes que pagam com 30, 40, com projetos que às vezes levam um pouco mais de tempo, existem várias variáveis, mas assim, se você se organiza a ponto de estar sempre um mês à frente, pelo menos, então, no pior das situações, se você ficar sem trabalho, você tem a sua reserva. E isso blinda você na ansiedade não que você não deixe de sentir, né? Porque a ansiedade é isso, você vai sentir. Só que a Uhum. crise é quando você fica muito nervoso por causa daquilo. A- Se você controla-se um pouco, assim, respira e pensa, tá, beleza, tá com menos trabalho esse mês, mas eu não tô pronto para isso? Eu não tô Uhum. preparado? E a minha percepção é de que, tipo assim, quanto mais desesperado a gente fica no sentido de, pô, não tem nenhum job esse mês, não tem nenhum job esse mês, não tem nenhum job esse mês, o job não aparece. E quando você relaxa, as coisas começam a vir, começam a aparecer, Uhum. começam a Uhum. fluir, sabe? Então, tipo, se você se planeja, o Ilustração me ajudou muito nisso, assim, de me planejar, me estruturar para conseguir estar dando meus passos e ao pouco tempo conquistar minhas coisas, né? E Uhum. construir assim, a nossa vida aqui, a minha família, né? As coisas que assim, passei um tempo muito ilustração, tenho que focar nisso, a arte tem que focar nisso, o faturamento para poder sustentar minha família, não sei o quê. E com a maturidade eu comecei a pensar, perceber mais a importância do negócio lá que você fala do picolé e tal, eu vi lá o seu post, Ah, sim. Aham. do dia a dia, né, e da família e das pessoas que estão ao nosso lado, né, que na verdade isso que é o combustível para as outras coisas, né. Então É isso que é importante, né? me ajuda muito nesse sentido assim de saber que rédeas que eu estou segurando, saber para onde que eu consigo ir Uhum. e, e saber que as coisas não são assim na correria e na pressa, é na paciência, é na calma. Aham. É um dia de cada vez, um mês a cada mês, um ano a cada ano. E assim, é bem isso, é isso que eu penso, sabe? Sensacional, cara. E cara, em algumas poucas palavras, o que que é pra você hoje viver de ilustração, cara? O que significa pra você? Quando você para e fala: "Cara, eu tô vivendo de ilustração". Cara, nossa, dá até um arrepio, assim, mas
Eu acho que assim é uma potência, né? É uma potência de tipo assim a possibilidade de você estar se guiando com as próprias pernas, sabe? Tipo Uhum, assim, você não tá dependendo, por mais que você trabalhe para outros, né? E você uhum, sempre vai estar uhum, trabalhando para outros, sejam clientes, né? Sejam empresas, sejam pessoas físicas, você tá se guiando com suas próprias pernas. Então, tipo assim, é, você escolhe o caminho. Então, tipo assim, se é um sonho, é a potência para viver esse sonho. Se é, tipo assim, a liberdade, essa potência para, tipo, ter essa liberdade, para. Eu acho que é esse potencial em criar, sabe? Tipo, estar construindo o próprio caminho. E eu comecei também a ver, né? Essa importância de discernir o que era o mundo do trabalho comercial que eu ia fazer e o mundo também dos meus próprios trabalhos autorais e as minhas criações. Então eu comecei a tentar buscar formas de, tipo assim, criar trabalhos que tivessem um apelo mais comercial, mas que também colocassem a minha personalidade para colocar no meu portfólio. E aí, quando tivesse trabalhos que fossem literalmente mais comerciais, eu aprendi também a me desapegar um pouco da a necessidade de estar perfeito e vou demorar mais nisso porque está perfeito. E não, eu comecei a perceber também que o importante nesses casos era o meu cliente estar satisfeito. Eu não uhum, precisava uhum, estar sempre. Tanto que se você for ver os trabalhos mais antigos lá no meu Instagram, e no grafite, assim, eu já fiz muito realismo, né? Eu já fiz reprodução de imagem, já fiz, né, coisas bem renderizadas, né? E aí eu comecei a desapegar e gostar mais do gráfico, do flash, da textura, porque eu acabava me divertindo muito nesse processo, sabe? E para mim também eu acho que viver de ilustração é bem isso, sabe? Essa diversão de saber que eu estou caminhando meu caminho e não é que eu não vou ter pepino para resolver, não é que eu não vou ter dilemas e problemas e desafios, mas eu posso me divertir no caminho, sabe? Isso para mim é uhum. muito caro, muito assim valioso. Sensacional, cara, sensacional. E, cara, uma dica agora para quem está começando, né? Ou uma dica para você que você daria para você lá atrás. Cara, vou na ilustração. O que você falaria Cara, para você que você sabe hoje que você não sabia lá atrás? eu acho que eu acho que o mais importante é buscar se conhecer, né? A entender o que é que você gosta. E daí, se você está buscando trabalhar com ilustração, eu acho que é desapegar um pouco da ideia de que o seu trabalho é só seu, né? Eu tenho que desenhar o que eu gosto, o que eu quero, e não é que você não possa, não estou dizendo Uhum, isso, né? Eu acho, inclusive, que os trabalhos mais valiosos e mais potentes são aqueles que têm as nossas referências, as nossas, né, o nosso DNA ali, o nosso ser embutido naquilo, né? uhum, Mas eu acho que é começar a tentar entender o contexto, né? Em que contexto que uhum, você está. Se você quer produzir para livros, você tem que entender esse contexto. Se você quer produzir para publicidade, entender esse contexto. Se você quer produzir para games, entender o contexto, né? E dentro do contexto fica mais fácil você se encontrar, você se conhecer, né? Porque ilustração é um mundo enorme. Eu passei por essa dificuldade no começo, ainda passo de certa forma, né? Porque eu sou uma pessoa assim generalista no sentido de que eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de fazer lettering, eu gosto de fazer personagem, eu gosto de fazer cenário, eu gosto de uhum, fazer uma penca de coisas. Mas às vezes você tem que tentar afunilar o seu foco para ir fazer um pouquinho de cada coisa de cada vez, né? Tentar analisar o seu próprio trabalho, o seu próprio processo, tentar olhar mais para dentro de si para buscar entender melhor ao seu redor, sabe? Eu acho que isso é uma coisa
que me ajudaria muito, assim, no começo, e não só forçar a fazer o que eu quero, sabe? Uhum, uhum. Não, legal demais. A ilustração, assim, como você falou, você pode fazer as duas coisas, né? Só que você saber que, cara, tem hora você vai abrir mão um pouquinho ali no teu trabalho autoral, naquilo que você faz. Eu geralmente falo que é ilustração e arte, né? A ilustração Sim, você vai na veia comercial e tem a tua parte artística. O teu portfólio que você vai colocar né, vai colocar online, ele é um recorte daquilo que você faz. E você pega aquilo que tem de mais comercial e está colocando ali. Não significa que aquele ali é você no teu portfólio. É um recorte, né? sim, Um pedacinho do teu trabalho artístico que você colocou ali para disponibilizar comercialmente, né? Porque é o tipo de trabalho que você quer atrair, por exemplo. E que nem você falou, abrir mão às vezes, né? Às vezes o cliente pede assim, ó, cara, vamos puxar mais para esse lado aqui? Tudo uhum. bem. Não falar assim, não, de jeito nenhum, aí está fugindo da minha essência, né? Cara, que se É, dane a essência. Né? A essência você vai manter ela. Mas não é naquele trabalho para aquele cliente ali. Não tem por que bater de frente, né? Eu e sempre falo, outra, cara. se o caso for esse, faz. Se você for colocar isso no seu portfólio, bota do jeito que você quer. Pronto. Exatamente, Acabou. exatamente. Cara, aconteceu isso, a gente fez um projeto, o projeto foi no final de 2020, início de 2022, que foi um projeto pela ESPN. Eu lembrei dele até porque a gente ganhou a flagzinha no Behance lá essa semana, né? Massa. Cara, o projeto que tá no portfólio não é o que saiu. Sim. Não é como saiu. Lá tem umas imagens cinzas, o projeto todo era cinza, porque tinha uma questão gráfica lá. E eu falei, cara, mas não tá com a nossa cara. Aí na hora de pôr pro portfólio, cara, metemos cor, né? A gente fez lá do nosso jeito. E mostrando o projeto, sabe aquela coisa, a versão do diretor, né? Que nem o pessoal faz nos filmes, né? A gente fez a versão do diretor na ilustração, e tá tudo certo. Eu mandei até para a diretora de arte, falei, né, posso colocar assim, porque eu estava colocando o nome dela junto no projeto, né? Ela falou, não, com certeza, Vitor, ficou ótimo. E ela falou, inclusive, a gente iria para um caminho assim, Sim. se a gente tivesse essa liberdade, né? O Então, meu cara, é isso mesmo. É, exatamente. Então, exatamente, cara, é abrir mão um pouquinho e, sabe, não sofrer quando o cliente pede. O cliente sabe o que ele precisa comercialmente. É que sim. nem quando você vai fazer uma casa e o arquiteto fica te empurrando coisas. Né? Tem coisas que são legais, mas tem coisas que não fazem sentido para você. Né? Sim. Cara, ó, agora tá na moda fazer, sei lá, um ofurô no meio da sala. Em vez de sofá, tem ofurôs agora, né? Pô, maravilha, na revista fica lindo. Mas, cara, aqui em casa não vai rolar, né? As crianças, né, pulando, aí pula no Isso! outro, corre pela sala. Nossa, já E aí vejo tudo bem. Aí no projeto a gente vai fazer o sofá, ao invés do ofurô. Aí no portfólio do arquiteto ele vai levar lá e ele coloca ofurôs no projeto. E tá tudo certo, né? Porque ele tem a parte conceitual que ele precisa mostrar, né? Então é a mesma coisa na ilustração. Falou tudo, cara. Cara, obrigado, cara. Obrigado, esse episódio foi foda. Vários tapas na cara, baita conversa. Quem tá Eu falo também escutando, muitas vezes, não é tipo, eu sou tal, tal, não. Eu não, também falo pra mim mesmo, cara, porque nem sempre isso. a gente, né, não Mostrar o é nosso caminho, né? Mostrar o nosso isso, caminho, o que a gente isso. fez e que muitas vezes encaixa pra pessoa ali, né? Ó, se você escutou o episódio até aqui, volta e escuta tudo de novo, porque vale a pena. Cara, assim, o meu sonho nesse momento mesmo, cara, é, tipo assim, continuar no caminho que eu tô produzindo. E assim, eu tenho um Uhum, terreno, né, que é. Comprei com meus pais há um tempão atrás, a gente comprou numa pechincha, só que tá lá, é só mato, né? Só que é de frente uhum. com uma lagoa. E, tipo assim, meu sonho é, com a ilustração, poder construir lá, tá ligado? E viver no mato e ganhar em dólar, cara. É o meu objetivo de vida, assim. Que assim, Viver né? no mato e ganhar em dólar, cara. Sensacional. Vou fazer um lettering desse aí também. Isso, então, total. Aí, porque assim, né? Agora a gente vive numa fase que assim, as crianças são muito jovens, né? Tem escola e tal. Decidimos ir para um apartamento também por causa delas e da socialização delas, né? Porque antes a gente morava em casa e tal. E foi muito bom, é muito melhor assim elas ter convivência com os, até porque por causa da pandemia mesmo, né, foi muito difícil assim tanto para a gente como imagino para as crianças, né, porque tava sem convivência e tal, e tá vários gatilhos, né, assim. E hoje morando em apartamento é muito legal que tem os amiguinhos e tem todo dia desce Uhum. pro parque. E mais num futuro não tão distante, né, quando
como diz assim, quando o menino já tiver criado, né? Sim, cara, eu gosto muito de estar na cidade e tal, mas eu gosto muito assim também de ter um cantinho mais distante, mais tranquilo, sabe? Tendo uma internet e o seu espaço de Cara, trabalho hoje em dia, cara, é perfeito. cuidado com o que você deseja, viu? Porque acontece. Eu vou te contar comigo como é que foi. Eu estava lá, né, antes de virar ilustrador em tempo integral, eu estava em outra área. E eu lembro que um dia eu cheguei para minha esposa e falei assim, falei, eu queria mesmo viver de arte e pagar, que a gente tinha recém terminado de construir, né? Eu queria pagar a casa com ilustração. Aí de repente, então tá aqui, você é ilustrador em tempo integral a partir de agora, Mas, né? Sabe? segura. E arte não dá dinheiro, aquela coisa, né? Como é que vai ser? E no fim, cara, foi a melhor coisa que aconteceu, né? Então, sensacional, cara. Depois a gente vai fazer o podcast Vida no Mato ganhando em dólar, cara. É, com Sensacional. certeza, né? Bota um barulhinho de uma fogueira assim, né? Muito massa. Cara, brigadão pela tua participação. Tá? Para quem quiser te encontrar, qual que é o teu Instagram, cara? Tá aqui embaixo na descrição também, mas fala aí pra gente. É aqui, do jeito que tá aqui, meu nome aqui é Paulo Paciência. Hoje em dia, todas as minhas redes, né? Tanto site, Tudo junto? tudo junto, tudo junto. Tá. Paulo O Paciência, LinkedIn também, sensacional. né? A única diferença é que no LinkedIn tem um espaço, né? Entre as duas palavras, mas Uhum. o Instagram é tudo junto. Paulo Paciência, site também, Behance também. Sensacional, cara. Cara, brigadão Paulo, pela tua participação. Galera, brigadão por terem acompanhado mais esse episódio. A gente se vê no próximo. Valeu e até mais. valeu.